Na próxima mesa redonda vão estar participando Margarita Larrañé, Aline Carvalho, Marcos José Pinheiro e Cláudia Baeta Leal. Nós vamos a ler as suas biografias e depois já deixamos a possibilidade de que vocês compartilhem as suas telas com as apresentações. No final teremos, se Deus quiser, alguns minutos para perguntas e respostas. Vamos a invitar a la primera de las disertantes de esta mesa redonda. Margarita Larrañé es licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales, miembro del Consejo Directivo del Comité ICOM SECA, presidente de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, ADIMRA. Margarita, ¿nos escuchas bien? Ay, ahora sí. ¿Ahora puedo Perfecto. hablar? Te Bueno, voy escuchamos. a, voy Bienvenida. a, voy a intentar pasar, pero bueno, me parece que va a ser muy importante que pueda transmitir mis pensamientos. El tema es la cultura como respuesta a las necesidades básicas y al cambio climático, reflexiones sobre vulnerabilidad y responsabilidad social en el siglo XXI. La interrelación entre la cultura y las necesidades humanas básicas insatisfechas y los efectos del cambio climático constituye un problema multidimensional que demanda un análisis exhaustivo y profundo. Para abordar esta cuestión resulta pertinente recurrir a la teoría formulada por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana. En la misma establece una jerarquía de necesidades, situando en la base de la pirámide aquellas fundamentales para la supervivencia, tales como la alimentación, la seguridad física y emocional. No obstante, en un contexto global marcado por el acelerado deterioro del entorno natural y el aumento de las desigualdades sociales, las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables se ven comprometidas de manera creciente y acentuando la urgencia de abordar estos problemas de manera integral. En la actualidad, un número significativo de individuos se encuentra inmerso en situaciones de alta vulnerabilidad, caracterizados por su proximidad a fuentes de contaminación, la exposición a condiciones ambientales extremas o la falta de acceso a recursos básicos como el agua potable y servicios de salud. Este escenario de precariedad genera inquietudes sobre la capacidad de estas personas para resistir y adaptarse a un entorno cada vez más adverso. Las implicaciones del cambio climático, sumadas a las carencias estructurales preexistentes, exigen una reconsideración crítica de las estrategias y políticas actuales, con el fin de mitigar los efectos nocivos de estos fenómenos en las comunidades más afectadas. En este contexto surge el interrogante sobre el rol que la cultura desempeña en la respuesta a los desafíos derivados del cambio climático y las desigualdades sociales. La cultura, entendida como un conjunto de prácticas, valores, creencias y tradiciones que definen a una sociedad, puede jugar un papel crucial en la construcción de la resiliencia, en tanto facilita la adaptación colectiva a las adversidades. A través de la cultura, las comunidades pueden encontrar formas de afrontar las dificultades del entorno, movilizar recursos simbólicos y reforzar sus lazos sociales. Sin embargo, es posible observar que parte de la sociedad parece desconectada de esta realidad urgente, buscando en el entretenimiento y la distracción una vía de escape frente a las angustias derivadas del cambio climático y las precarias condiciones de vida. Esta evasión, alimentada por una cultura del consumo y entretenimiento, puede constituir un obstáculo para la movilización social y la asunción de responsabilidad frente a los problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, en un contexto globalizado y cada vez más interconectado, la valoración de la diversidad cultural se convierte en un elemento esencial. El respeto por las otras culturas, lenguas, formas de manifestarse debe ser promovido como un mecanismo de enriquecimiento mutuo y no como una fuente de división. En este sentido, la inclusión de diversas perspectivas culturales en los procesos de toma de decisiones es fundamental para generar soluciones más justas y equitativas en relación con el cambio climático. Es imperativo que las políticas no solo respondan a las necesidades de los grupos privilegiados, sino que también reconozcan las demandas de aquellos que soportan las peores consecuencias de este fenómeno global. La reflexión ética sobre nuestras actitudes ante las desigualdades y el cambio climático resulta también crucial. A pesar de que existe una conciencia global sobre los efectos devastadores de estos problemas, la respuesta social sigue siendo insuficiente. La falta de preocupación colectiva y la desatención de las realidades que afectan a las poblaciones más vulnerables reflejan una desconexión entre el conocimiento de los problemas y la acción efectiva. Según un informe del Foro Económico Mundial 2023, la brecha entre los compromisos de los países en relación con el cambio climático y las medidas adoptadas sigue siendo alarmante más allá de lo discursivo. Este desconcierto nos enfrenta a la necesidad de replantear nuestras prioridades y tomar una postura activa en la creación de una sociedad más responsable, solidaria y equitativa. El concepto de cultura, frecuentemente utilizado en los discursos políticos y sociales, ha sido asociado con prácticas que a menudo están reservadas a los sectores con mayor poder adquisitivo, tales como los viajes, las visitas a los museos o el consumo de arte a precios elevados. Sin embargo, en el marco de la teoría de Maslow, la motivación humana se organiza en distintos niveles, siendo las necesidades de estima alta las que refieren al respeto por uno mismo, a la confianza, a la independencia y a la libertad. Las poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social enfrentan barreras significativas para acceder a esas necesidades, lo que perpetúa las desigualdades sociales. En este contexto, la intervención de políticas públicas es fundamental para garantizar que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades más básicas, permitiéndoles acceder a oportunidades de desarrollo humano y, en última instancia, superar las limitaciones impuestas por las circunstancias. En este sentido, las políticas urbanísticas y de desarrollo social deben ser adaptadas a las realidades de los sectores más desfavorecidos, especialmente en contextos urbanos donde las desigualdades son más notorias. El acceso adecuado a infraestructuras y servicios básicos no solo es una cuestión de justicia social, sino una condición esencial para la reducción de las disparidades y la promoción de una mayor equidad. A nivel internacional, acuerdos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París subrayan la necesidad de adaptar respuestas coordinadas frente al cambio climático a fin de garantizar la adaptación de los países más vulnerables a sus efectos. No obstante, la falta de compromiso global y la no ratificación de estos acuerdos por parte de algunos estados evidencian las limitaciones de los mecanismos internacionales existentes. Y en este punto no quiero dejar de mencionar la encíclica Laudato Si primero y Laudato Deum, en donde el Papa Francisco trata sobre el cuidado de la casa común, retomando el concepto ancestral de la tierra como nuestra casa común.
Retomando a Maslow y en relación con el concepto de la baja estima descrito por este, se observa que las personas y comunidades que viven en condiciones de exclusión social a menudo no se sienten valoradas ni representadas, lo que lleva a la autoexclusión y al aislamiento. Esta falta de reconocimiento puede agravar la crisis social y ambiental, ya que la motivación para el crecimiento personal y colectivo se ve bloqueada por la persistencia en situaciones de opresión estructural. En conclusión, la cultura debe ser entendida no solo como un fenómeno que refleja las tradiciones y valores de una sociedad, sino también como una herramienta poderosa para la resiliencia y la movilización frente a los desafíos contemporáneos. Para ello, es necesario un enfoque inclusivo y equitativo que permita a las diversas culturas y comunidades participar activamente en la construcción de respuestas efectivas a los problemas sociales y ambientales que enfrentamos. La responsabilidad social del siglo XXI exige un compromiso auténtico con la transformación, el respeto por la dignidad humana, la urgencia de enfrentar los retos que amenazan el bienestar global. La reflexión crítica sobre nuestras actitudes y prioridades resulta, por lo tanto, un paso fundamental a la construcción de una sociedad más justa, responsable y solidaria. Y permítanme finalizar esta intervención con un pensamiento de San Francisco de Asís, santo patrono de la ecología. Recuerda que cuando dejes esta tierra no podrás llevarte nada de lo que hayas recibido, solo de lo que hayas dado. Gracias. Muito obrigado. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Vamos a invitar a la próxima expositora, entonces, Aline de Carvalho, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp e coordenadora do Comitê Científico de Mudanças Climáticas do ICOMOS Brasil. Aline, seja bem-vinda. Tá. Obrigada, Mauro. Eu espero que dê para entender. Estou recuperando a minha voz, mas estou bem. Deixa eu só fazer o compartilhamento da tela, um minutinho. Vamos lá. Eu vou começar fazendo. Meu nome é Aline Carvalho, como o Mauro apresentou, e eu vou fazer uma apresentação mais formal do nosso Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio, vinculado ao ICOMOS Brasil, que existe desde o ano de 2019. Então, a gente tem aí um histórico de fundação, inicialmente para uma reestruturação, para uma estruturação, seguido de nossas ações, né? Só que essa minha reflexão sobre as funções e as compromissos do ICOMOS Brasil, de mudanças climáticas e patrimônio, ela está muito vinculada ao que o Brasil vem passando com um governo federal extremamente antenado, com o compromisso da cultura como um ponto inegociável para se pensar mudanças climáticas, mas por distâncias que são dos estados, e mesmo financiamento de pesquisa, financiamento de ações e assim por diante, né? Eu queria começar com uma cartunista que eu adoro, quem já viu eu falando, acho que já deve ter visto essa cartunista, que é a Laerte, e ela publicou no ano passado essa tirinha onde tem uma professora falando, né? E ela diz o seguinte: se diminuirmos a emissão de CO2 até o ano D, e aí alguém da plateia responde que não dá mais. Como não dá mais? Sério, sério. Mas e se? Não dá, acabou. E eu acho que essa genialidade da Laerte ao falar um pouco sobre mudanças climáticas e uma certa sensação de impotência que nos causa, é um ponto de começo da minha fala, mas ao mesmo tempo eu espero terminar mais otimista do que o personagem da Laerte nessa tirinha, né? Lu, pode passar para a próxima. Esses são dados que todos nós já temos, ele está aqui apenas pensando
que não podemos deixar de falar é que nós já ultrapassamos os nossos pontos de limite, né, os pontos de não retorno. Eu tenho visto cientistas muito inconsoláveis em relação a isso e outros tentando reagir, mas a gente já sabe que em janeiro de 24 nós ultrapassamos os nossos recordes de temperaturas mais quentes e ao mesmo tempo de temperaturas mais frias, o que no conjunto, no balanço do hemisfério norte e hemisfério sul, permite que a gente tenha um aumento, né, uma mudança climática tendendo ao aquecimento global. Pode passá-lo. Pensando nisso, a gente tem visto, tem assistido uma série de mudanças em relação aos eventos extremos, que eu imagino que é exatamente onde as pessoas, como um todo, percebem que algo não está correto, né? E a Fiocruz lançou nesse ano de 2024, depois a gente vai ter a própria fala do Marcos Pinheiro aqui, representando a instituição, que entre os anos de 2020 a 2023, nós passamos de 2.962 para 600, 772 eventos extremos. Eu acho que esses dados, eles são bastante sinalizadores de que algo não está caminhando bem e que a gente precisa pensar em formas tanto de resiliência e de mitigação para lidar com os eventos extremos, né? E com esse novo normal que as pessoas parecem estar aceitando. A gente tem visto nas mídias, esse é o novo normal, esse é o novo normal. E as pessoas parecem aceitar esse novo normal com uma certa tranquilidade, isso não pode ser aceito, né? Assim, a gente precisa reagir a isso de alguma forma. E o descompasso do que nós, em relação aos dados dos eventos extremos e as ações de algumas políticas imensas, né? Então, a gente vê uma série de pessoas que estão absolutamente sem saber o que fazer, um governo federal bastante compromissado com a questão da cultura em relação às mudanças climáticas, mas aí a gente tem governos estaduais que são bastante retrógrados. E aí vem o próximo slide, que é uma triste notícia. Na verdade, Lu, eu vou pedir para você passar para o próximo, depois eu volto para esse. Que é uma triste notícia para o estado de São Paulo, onde a gente teve, em outubro deste ano, o governador do estado de São Paulo vetando qualquer tipo de projeto de escolas que previam uma educação climática. Então, a gente tem, dentro das escolas no estado de São Paulo, no momento, uma certa proibição do governo estadual de se falar em mudanças climáticas como um todo. Isso num cenário nacional, e aí, Lu, se você puder voltar um slide, acaba sendo absolutamente aterrador. No caso do Brasil, nós temos toda a educação fundada em alguns documentos que são diretrizes sobre como os professores devem agir e quais são os temas que eles devem lidar. E esse documento, ele é chamado de BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente está pensando em pessoas que são formadas mais ou menos desde 2010 nesse formato desse documento, e são crianças que vão de mais ou menos 5, 6, 7 anos até os 18 anos, que estão sendo formadas nas escolas, e são as pessoas que vão ser chamadas a criticar o nosso presente e principalmente construir de formas criativas soluções para os nossos presentes. Nesse caso, a gente tem um documento que tem 600 páginas e apenas 3 menções sobre mudanças climáticas. Isso significa que nós não temos nenhuma menção a mudanças climáticas, não pensando o documento como um todo, né, o documento da educação brasileira. Quando se tem menção a essa mudança climática, normalmente de uma forma bastante pontual e muito ligada a aspectos da própria biologia ou da geografia, como danos ambientais, recuperação de áreas que estão sendo afetadas pela expansão da soja e assim por diante. Então, nós temos a questão das mudanças climáticas tratadas na educação brasileira de uma forma muito genérica e bastante vinculadas às ciências humanas. Ou seja, a gente tem um ignorado fato da cultura ser um importante fator de transformação das nossas ações, das nossas realidades em relação às mudanças climáticas. A cultura não é um tema, né, no caso da nossa educação para
enfrentamento desse novo normal, né? Lu, você pode passar mais um? E aí, na verdade, mais outro, né? Que a gente tem o Tarcísio. Como a gente tem um contexto educacional muito difícil, né? Então a gente tem um momento, pensando o Brasil, onde o Estado, a federação está comprometida, mas quando a gente pensa em questões estaduais, nós temos muitas dificuldades de financiamento de pesquisas, nós temos muitas dificuldades num comprometimento da educação brasileira com o tema das mudanças climáticas e da cultura como forma de enfrentamento dessas mudanças. O Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio do ICOMOS Brasil, ele tem como algumas propostas, alguns compromissos sociais, tentar reverter essa situação, pensando tanto o âmbito, que é o âmbito da pesquisa, mas principalmente pensando o âmbito da articulação com as comunidades, tanto as comunidades tradicionais como as comunidades que são detentoras do conhecimento, que estão detentoras do patrimônio de alguma forma, para valorizar o diálogo dessas comunidades, dos pesquisadores, para que a gente consiga produzir a partir do diálogo que seja interdisciplinar, em formas, em protocolos, em propostas de enfrentamento das mudanças climáticas. A gente entende que a cultura ela é uma chave fundamental para essa transformação. É na preservação das tradições e no conhecimento sobre o território que nós conseguimos produzir o diálogo para a criação de dados e principalmente para a avaliação dessas realidades aonde as mudanças climáticas possam ser enfrentadas. Eu vou dar apenas um exemplo. Nós trabalhamos, Luana, João, eu, né, nesse intercâmbio de mesas, com uma comunidade quilombola do Camburi, que fica no litoral norte do estado de São Paulo, quase divisa com o Rio de Janeiro. E essa comunidade, ela tinha pleno domínio sobre o fato de que algumas frutas, elas não amadureciam mais. E nesses últimos anos, cada vez as árvores não floresciam, algumas árvores frutíferas não floresciam e não amadureciam. E eles conseguiam entender de forma muito clara que essa mudança nessa florescência, né, ela estava muito ligada às mudanças das próprias temperaturas e das dinâmicas das chuvas. Esse dado científico nós não tínhamos, né? Então, é a partir de você entender como é que essas pessoas elas lidam com a terra, elas lidam com esses territórios, que a gente consegue um diagnóstico mais preciso sobre o que a gente precisa lidar. Então, esse mapeamento de um contexto que é um contexto territorial bastante amplo brasileiro, ele é entendido como função do próprio ICOMOS Brasil, o incentivo, o apoio, a articulação de pesquisas disciplinares, interdisciplinares e multivocais, mas sempre pensando que nós precisamos encontrar formas criativas, diferentes da que foram narradas e enfrentadas até hoje. E aí, para encerrar, eu encerro com a Laerte também. Eu vou deixar a apresentação depois disponível. E é uma apresentação onde você tem uma personagem dela tocando um piano, e aí ela identifica uma nota musical, fica pensando sobre isso, e ela fala que isso é um bom começo. Nós somos muito pequenos perto de tudo que nós temos que fazer, mas a gente acredita que a junção de pessoas e a colaboração permite que algo novo floresça e principalmente que nós possamos sonhar com esse algo novo. Mas sem o sonho, nada é possível. Acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Luana, pela apresentação de PowerPoint também. Obrigada. Muito obrigado, Aline, pela sua apresentação. Vamos agora a apresentar ao próximo palestrante. Marcos José Pinheiro é doutor em Ciências em Engenharia de Produção, diretor da Casa de Osvaldo Cruz, Fiocruz, em Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Mauro Garcia, pela oportunidade de estar aqui. Enquanto isso, espera aí, eu vou botar a minha apresentação. Mais uma vez, eu agradecer muito, Mauro, né, pelo convite de estar aqui com nesse Congresso Internacional de Cultura, saudar aqui minhas parceiras aqui, que estão na mesa redonda. Eu saúdo também essa organização dessa conferência, desse congresso, por vários motivos.
em especial, né, pela temática que é justamente tratar a cultura e na sua relação com as mudanças climáticas, que eu acho que esse é um ponto extremamente importante, e também no seu intuito, né, de fortalecimento de redes de cooperação e oportunidade de estarmos trabalhando dentro de construção de redes, inclusive no âmbito latino-americano, né? A minha proposta que eu venho aqui trazer para você, tá? É muito mais um panorama, né, sobre a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, da instituição onde eu atuo, com essa temática clima, saúde e cultura, e em especial um recorte a partir das ações da minha unidade, do meu instituto, Casa de Oswaldo Cruz, também a respeito dessa temática, tá? Então, um pouco situar para quem não conhece o que é a Fundação Oswaldo Cruz, muito conhecida como Fiocruz. Foi criada em 25 de maio de 1900, e por falar nisso, o ano que vem vamos estar completando 125 anos. E ela é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, que atua pesquisa, educação, desenvolvimento tecnológico e inovação. Ela está presente em 11 estados nacionais e também tem um escritório em Maputo, na África, e em Moçambique, né? E, eh, e tem a programação de a inauguração de um escritório da Fiocruz em Lisboa, justamente passando assim para como um dos marcos de comemoração dos seus 125 anos, né? A Fiocruz, na sua trajetória, ela gerou e também é responsável por um significativo patrimônio cultural, né, com obras de arte, biblioteca, tem uma rede de biblioteca com 22 bibliotecas, museus, dentre eles o Museu da Vida, que eu vou falar um pouco, arquivos, coleções biológicas, edifícios, e também uma área de 400 hectares da Mata Atlântica, que corresponde ao campus Fiocruz Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, né? Esse tema, Fiocruz, Clima e Saúde, né, é algo que perpassa há muito tempo a Fiocruz. Ela tinha um eixo que era mais fortemente, que era saúde e ambiente, e aqui eu faço, assim, é importante eu estar salientando, quando nós estamos falando na Fiocruz, né, sobre saúde, nós não estamos falando de ausência de doença, né? Nós estamos falando na perspectiva que a saúde ela tem a dimensão, né, política, social, cultural, para conformar, né, o que a gente entende como um conceito ampliado de saúde. E para fazer frente a isso, a Fiocruz entende, né, como uma das suas estratégias, o estabelecimento de uma estratégia Fiocruz para clima e saúde. Porque é importante a gente salientar que os câmbios climáticos afetam diretamente a saúde, né, o sistema de saúde, tá? Então a ideia é integrar essas ações climáticas em alinhamento com a Agenda 2030 e os ODS, tá? Para isso, algumas atividades que a Fiocruz tem nesse respeito, por exemplo, uma base, né, na Antártica, justamente para entender, né, os patógenos a serem liberados com o aquecimento global, um observatório de territórios sustentáveis e saudáveis na Bocaina, que inclusive agora em agosto realizou um evento bastante importante envolvendo várias comunidades tradicionais e originárias ali na região de Paraty, né? E aqui falar um pouco da minha unidade, um instituto que também faz parte, é um dos institutos que compõem a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Casa de Oswaldo Cruz. Ela foi criada em 1985, então ano que vem nós também estamos completando 40 anos, e ela foi criada para ser um centro de história, memória e divulgação científica da Fiocruz, e dedicada então à preservação do patrimônio cultural e atividade de pesquisa, educação e divulgação da história das ciências e da saúde, inclusive um campo que foi muito fortalecida a partir da constituição da própria Casa de Oswaldo Cruz. Aqui nos slides a gente pode ver a imagem de 3 programas que nós temos de pós-graduação, um de História da Ciência da Saúde, outro de Patrimônio Cultural, outro de Divulgação Científica e ações de formação, como Oficina Escola de Manguinhos e o Programa Procultural. Dentro dessa perspectiva, algo que tem sido muito importante que nós temos realizado é um curso que realizamos anualmente e que já houve esse ano foi realizada a sua 5ª edição e que ano que vem já vamos para a 6ª, que é História, Ambiente e Conhecimento do Antropoceno, a partir de um grupo que tem trabalhado e produzido muita reflexão a esse respeito, que é justamente dentro desse conceito de história ambiental e justamente nesse correlacionando, né, esse maior conhecimento do antropoceno. São
e compartilhamento, né, desse conhecimento que tem sido produzido, tá? Divulgação científica, né, que eu acho que é um ponto importante da nossa unidade. Um dos pontos que a gente chama atenção é a produção audiovisual, né? Nós temos uma parceria com a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e o Instituto Chico Mendes, que temos produzido já há algum tempo uma série Parques do Brasil, na verdade desde 2018, já estamos na quinta temporada, e agora para 2025, durante a COP30, nós vamos estar lançando também uma temporada só mais focada com parques na região amazônica, né? E também uma série documental que é no Caminho dos Viajantes, que recria a rota dos viajantes naturalistas no Brasil. Isso tudo pode ser acessado também tanto pela TV Brasil como também pela plataforma do YouTube. Não posso deixar de mencionar o nosso Museu de Ciências, que é o Museu da Vida Fiocruz, que ele é parte também da Cátedra Oswaldo Cruz, e que ele é responsável pela divulgação em ciência e exposições itinerantes de longa duração por todo o país. Desde a sua criação foi visitado por mais de 4 milhões e 3 mil escolas, atende cerca de 200 mil pessoas por ano, e no campus de Manguinhos, né, que é a sede da Fiocruz, conta com 6 espaços, e isso está em fase de ampliação para a visitação, né, principalmente do público escolar, mas não só, tá? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que diz respeito a algo que eu entendo como extremamente importante, que é a parte da mobilização e participação social, né? Temos falado muito sobre justiça climática, sobre adaptação, resiliência e mitigação, mas é importante muito que as populações locais e comunitárias possam, né, na verdade, estar pensando a partir do seu lugar, do seu espaço, como é que se dá essa sua relação da sua cultura com as mudanças climáticas, né? Eu chamo a atenção para um evento que temos, a Fiocruz foi uma das idealizadoras dessa Semana Fluminense do Patrimônio, então, que diz respeito então ao Estado do Rio. Em 2012, né, houve o tema, inclusive, da semana foi patrimônio e sustentabilidade, isso dá alusão à época pela realização da Rio mais 20, né, e foi produzido uma declaração sobre patrimônio e sustentabilidade. Eu chamo a atenção que em 2012, né, pensar qual era essa relação em patrimônio e sustentabilidade já não era algo é, tão comum, talvez, como hoje possamos estar pensando, e isso foi uma construção coletiva junto com a população local, né? Ela é uma carta atualmente muito atual ainda e que vale a pena a gente estar observando. E mais recentemente também com os povos originários, cultura e desafio, tá? Também uma coisa que nós temos trabalhado, porque a gente trabalha muito com o conceito de território, né? E esse conceito de território é no sentido de que a Fiocruz é parte do ambiente onde ela está, e ela não tem uma centralidade, né? E então ela fez o mapeamento das iniciativas do complexo de favela de Maré e Manguins, onde a Fiocruz, sua sede está situada, justamente para um levantamento da produção cultural que é feita nesse território. E em função, inclusive, de uma cooperação que temos com eles, nós lançamos agora, segunda-feira, um projeto, que é o projeto Educação Ambiental e Popularização da Ciência em Território de Favela, que é justamente a partir de mobilização de estudantes, professores e ativistas de movimentos sociais para o debate sobre o enfrentamento às mudanças climáticas em territórios de favela, a partir muito da educação ambiental e a popularização da ciência, né? Uma que eu acho muito importante é a nossa relação com a Unesco. A Unesco, ela tem sido fortemente nessa tentação de colocar a questão da cultura como um dos marcos, um dos vetores do desenvolvimento sustentável, né? Então, essa aproximação ela é extremamente importante, e com isso também a Casa, em 2020, teve a aprovação de uma cátedra da Unesco, que é, que é a Cátedra Oswaldo Cruz de Ciência, Saúde e Cultura, que dentro da sua proposta é justamente trabalhar a ideia de diálogo entre os saberes, e possui para como tema do quadriênio territórios, vulnerabilidades e ambiente. Ainda nessa relação, né, com a Unesco, chama atenção para o programa Memória do Mundo, né,
que são acervos são 5 acervos que são reconhecidos pela Unesco, e a candidatura que agora estamos, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz Saúde, Ciência e Cultura, que pensamos, né, muito fortemente de fazer uma relação muito forte com esse território, que aí estou falando Maré e Manguinhos, no sentido de trazer benefícios por essa candidatura a esses territórios. E, para concluir, né, eu chamaria aqui a atenção de algo que eu entendo como muito forte, que eu acho que é uma base não só da Fiocruz, mas também uma base da minha unidade, da Fiocruz, que é a ideia de cooperação, solidariedade, e entendendo que a gente não consegue avançar sem nos unir em termos de troca de conhecimentos e de experiência. Aí eu chamo a atenção aqui a Climate Heritage Network, do qual também é parte aqui desse congresso. Aqui aproveitando, inclusive, a presença tanto da Aline Carvalho como a Luana, né, chamar a atenção aqui para esse grupo de trabalho, que é o Patrimônio Cultural e Ações Climáticas, que é uma ação do IFAM e do ICOMOS, e também chamar a atenção muito fortemente, né, da relevância do Comitê de Mudanças Climáticas do ICOMOS, que tem feito um trabalho muito importante, né, de integração de vários atores, no caso, na região, né, no Brasil. A questão, algo que nós temos trabalhado e se debruçado muito fortemente, que diz respeito à parte de gestão de risco, e aí, nesse sentido, a mudanças climáticas ela traz um novo panorama para aquilo que a gente entendia mais fortemente, o que seriam agentes de riscos, então traz uma mudança, uma transformação para a gente entender isso, e temos trabalhado muito fortemente com o Instituto Canadense de Conservação e com o ICRON, inclusive desenvolvemos, né, um sistema que é para justamente facilitar a todas as outras instituições a aplicação, né, desse sistema, dessa ferramenta, e que ela está hoje em plataforma de acesso aberto, disponível em português, inglês, espanhol e francês. E agora, mais recentemente, eu queria chamar a atenção, até por conta dessa parceria que temos com o ICRON, a partir de um programa que eles têm, que é o Our Collection Matter, que visa conectar ações de preservação do patrimônio cultural com a Agenda 2030. Então, a Casa de Oswaldo Cruz se tornou o ponto focal do ICRON para a aplicação de uma ferramenta no toolkit que eles têm para justamente fazer um mapeamento e ouvir um pouco as instituições de cultura, ou de memória, ou de mesmo das instituições universitárias, na sua relação, né, do seu patrimônio, por qual elas são, de repente, instituições custodiadoras, né, com a sua relação de que tipo de ações elas têm pensado em termos de mitigação ou de resiliência às questões dos câmbios climáticos, tá? Então, basicamente é isso, e obrigado aí, Mauro, pela oportunidade, tá? Muito obrigado, Marcos, pela sua apresentação. Vamos convidar então a próxima palestrante. Cláudia Baeta Leal é graduada em Letras, mestre em Teoria Literária e doutora em História Social pela Unicamp. Atualmente é a diretora do Centro Lúcio Costa, Universidade Especial do IFAM, em Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Mauro. Vocês me ouvem? Sim. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um grande prazer ouvir vocês todos e estar aqui podendo discutir essa questão tão importante, né, para o planeta e para cada uma das nossas ações como agentes públicos. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação. A gente está... Você me avisar quando chegar nos 10 minutos, mas eu vou cuidar aqui do tempo. Sem problema. Então, queria agradecer a oportunidade de ouvir as falas da doutora Margarine, Aline, Marcos, e também ter conseguido acompanhar a mesa anterior, e também fico na responsabilidade, né, de fechar essa mesa tão importante, discussões tão importantes. A fala aqui está muito centrada, inclusive na pergunta que eu coloquei no chat, sobre a formação, né, as ações formativas, né, e de compartilhamento de saberes dentro dessas perspectivas, né, que tenham tanto patrimônio como mudanças climáticas ou respostas climáticas no centro da discussão.
né? Eu falo a partir do Centro Lúcio Costa, que é uma unidade especial do IPHAN, e que tem como, né, uma das atribuições principais a formação de agentes públicos para a preservação do patrimônio cultural no sul global. Mudou o slide? Sim, perfeito. Ótimo. Então, apresenta um pouco, né, onde ele se situa. Nós somos uma unidade do IPHAN, estamos localizados dentro dessa instituição pública bastante longeva de preservação do patrimônio cultural, e que é uma unidade especial vinculada ao Departamento de Articulação, Fomento e Educação, né, e traz muito essa questão transversal da preservação do patrimônio cultural a partir do engajamento e da mobilização social, também com a formação de agentes públicos, a partir de ações, né, de pós-graduação, de extensão e também de educação patrimonial. Né, são dois universos, contextos em que o Centro Lúcio Costa atua, né, no contexto do fortalecimento do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, mas também na cooperação Sul-Sul para o patrimônio tanto cultural e natural, uma vez que atuamos também a partir da Convenção de 1972 para a proteção do patrimônio cultural, natural e mundial. Mundial, cultural e natural. Nós temos dois programas chefes, né, são carros-chefes da atuação dessa unidade. Por um lado, mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, que inclusive participou da Semana Fluminense de Patrimônio aqui com a Fiocruz agora no mês passado, e é um programa de pós-graduação em estrito sensu, né, reconhecido pela CAPES, e que está voltado para a formação de gestores e pesquisadores no Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Também temos um programa, atuamos como Centro Regional de Formação e Gestão do Patrimônio Mundial, como um centro de categoria 2 sob os auspícios da Unesco, na capacitação de gestores dos países de língua portuguesa e espanhola da América do Sul, África e Ásia. Né, relacionando especificamente o mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, é um programa, né, que teve origem em 2004, o programa de especialização criado, então, está completando 20 anos esse ano, e o programa de mestrado foi reconhecido em 2010, completa 15 anos ano que vem, e tem essa perspectiva, né, da formação interdisciplinar, a pós-graduação profissional, que tem essa perspectiva, né, de formar a partir não só de uma técnica e de disciplinas, mas também a partir da formação, da inserção das rotinas e do mundo do trabalho do patrimônio, esses discentes. Toda a discussão está centrada entre pesquisa, docência e extensão, e atua em redes muito importantes para a preservação do patrimônio cultural e para as questões, né, referentes mais específicas desse congresso, que são as mudanças climáticas, que atuar no Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, né, não só instando as diversas instâncias governamentais, mas também os diversos agentes públicos, né, do que diz respeito aos moradores de sítios protegidos, de unidades de conservação, detentores de práticas culturais reconhecidas, né, brincantes, falantes, moradores, e todos os agentes públicos que atuam nessa preservação, né? Parte do IPHAN, né, tendo como essa estrutura descentralizada como uma das suas forças, né, das suas fortalezas, no sentido de apresentação de contextos e panoramas muito diversos, e também agentes atuando de diversas formas, né, em diversos espaços e contextos, né, tem uma rede muito importante com instâncias governamentais, né, o município, estado e outros órgãos federais, assim como universidades e também pesquisadores, né, espalhados pelo Brasil, e o próprio grupo de discentes que são formados tanto por servidores do IPHAN, servidores de outras instâncias públicas do Brasil, das diversas, né, contextos, e de pesquisadores recém-formados e que passam a compor esse coletivo de discussões sobre preservação do patrimônio cultural. Do outro lado, esse contexto internacional que também nós atuamos, diz respeito a um projeto de 2010
de atuação do IPHAN e de construção de uma rede do Sul Global para a preservação do patrimônio cultural, com ênfase no patrimônio mundial e na Convenção de 1972, e que abarca os países de língua portuguesa e espanhola da América do Sul, da África e da Ásia. Né? Até o momento, foram dos 17 países, 10 aderiram ao Centro Lúcio Costa, e tem essa base da cooperação Sul-Sul como discussão, né, pensando numa trajetória histórica, né, colonial semelhante, das discussões sobre desenvolvimento, sustentabilidade, cidadania, combate à pobreza, respostas a mudanças climáticas. Né? Nos possibilita tratar patrimônio mundial como plataforma de engajamento e também de divulgação de políticas públicas desses países, possibilita cada vez mais, né, a partir, né, de um entendimento cada vez mais ampliado da Unesco, de uma articulação entre as convenções da Unesco, né, principalmente as convenções, né, de 1972, 2003, 2005, atua nessas redes muito importantes que dizem respeito a essa região de abrangência do Sul Global, aos países participantes, tanto os que já aderiram ou não, a própria Unesco, né, tendo o Centro do Patrimônio Mundial como né, o epicentro dessas discussões, mas os seus órgãos consultivos também, que já foram citados aqui, como ICRO e também a ICN, e traz os centros de categoria 2, voltados para o patrimônio mundial, né, que se voltam para essa temática e que acabam tendo bastante discussões importantes, como interpretação, patrimônio natural, inovações tecnológicas, né, e isso nos traz a possibilidade de uma formação de gestores com esse apoio. E trazendo exatamente as questões de como isso se dá, como as ações se dão, como essa construção das redes se dão, está baseado muito né, no tripé da Universidade daqui do Brasil, de formação, pesquisa e extensão, mas trazendo, né, ações formativas de forma geral, tanto para gestores públicos como para a sociedade civil, projetos de pesquisa que englobam abordagens, né, diversas, plurais, tanto da gestão como da própria noção de patrimônio, e a produção e difusão de conhecimento, né, com vistas à formação, qualificação profissional e também do engajamento de diversos públicos em torno do patrimônio, da preservação do patrimônio. Algumas temáticas estão incluídas e propostas dentro desses de projetos e de ações, né, a questão de patrimônio, direitos e cidadania, né, que traz a questão fundamental, não só para as políticas do Brasil, como para as políticas desse Sul Global, e encampada também na Unesco e seus objetivos estratégicos, que é a participação social nas políticas de patrimônio. Discute também a importância dos conhecimentos tradicionais e da sociobiodiversidade para a preservação do patrimônio cultural, para respostas às mudanças climáticas e para a preservação, né, e para a afirmação de bem-estar e cidadania dentro das políticas públicas. Discute também, a partir de projetos específicos, direito à paisagem, a política urbana e democracia, pensando, né, do direito à cidade como esse feixe de direitos, e que inclui, né, tanto saúde, como falado pelo professor Mário, quanto pela questão do próprio patrimônio, a questão do patrimônio e desenvolvimento sustentável, que é central para se pensar, né, as relações, né, as possibilidades de relação, se não harmônica ou dentro de uma tensão saudável e possível entre preservação e desenvolvimento, pensando, né, na Agenda 2030, mas também pensando no cotidiano das comunidades, né, sempre mais atingidas pelas mudanças climáticas, e especificamente um projeto, inclusive, que é encampado pela professora Luana, de riscos e desastres para o patrimônio cultural, né, trazendo essa perspectiva da participação social, dos sentidos, né, construídos ancestralmente, da ocupação de territórios e sítios das comunidades tradicionais, e como as políticas públicas podem ser um elemento fundamental para a valorização, reforço e desenvolvimento dessas ações.
e aí deixo aqui os contatos, né, tanto o meu, quanto do Centro Lúcio Costa, do Centro de Categoria 2 e do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. E era isso. Acho que eu fiquei dentro do tempo, né? Muito obrigado, Cláudia, pela sua apresentação. Gostaríamos de convidar aos quatro palestrantes dessa mesa redonda, talvez a compartilhar alguma ideia, alguma reflexão, tendo em conta justamente, como você falava, que o próximo ano a COP30 será realizada em Brasil. Se vocês já estão trabalhando com alguma ação prevista para esse evento, ou talvez algumas ideias que estejam pensando para trabalhar no próximo ano. La idea, Margarita, en todo caso, es que ustedes puedan contarnos si están trabajando con algún proyecto o alguna actividad, pensando que el próximo año en Brasil se va a realizar la COP30, o tienen pensado alguna actividad vinculada con las cuestiones de desarrollo sostenible o acción climática. Em, não sei se Aline você quer começar. Perfeito. Pode ser, Mauro, super obrigada. Eu acho que nós temos duas parcerias que são super importantes para nós pensarmos a COP30. A primeira parceria eu acho que é com o próprio IFAM, como a Cláudia comentou, né? O IFAM, nós temos com ele um projeto para pensar a questão das mudanças climáticas e o patrimônio arqueológico, e a importância da cultura, né? O patrimônio arqueológico não como algo do passado, mas algo que é reinventado e ressignificado cotidianamente. A nossa proposta é fazer um diagnóstico disso no Brasil como um todo e levar os resultados, ou pelo menos os encaminhamentos, junto com os detentores para a COP30. E na próxima semana, o ICOMOS tem uma reunião com o ICOM para pensar algo, as instituições parceiras, para pensar algo interinstitucional, mas pensando tanto a esfera internacional, e aí uma escala global, né? Como uma questão, as relações com o Brasil, mas com o mundo. E nesse sentido, Mauro, eu acho que você também é super convidado para pensar a própria questão da América Latina como um todo, né? Eu acho que esse é o nosso esforço, juntar pessoas e instituições para que a gente consiga estar em peso na COP30 para promover pressão para a realização de políticas públicas eficazes, né? Acho que é isso. Perfeito, E Aline. aproveito para fazer também o convite para todos aqueles que tenham ideias e que queiram partilhar conosco e se juntar a nós, são mais do que bem-vindos. Na apresentação, eu deixei os nossos contatos, aí depois, se for ficar disponível, é só entrar em contato conosco. Perfeito, Aline. Muito obrigado. Marcos, você quer compartilhar suas ideias, por favor? Sim, eu vou falar então, assim, no âmbito da Fiocruz, a Fiocruz está pensando de várias ações, principalmente a partir de, eu faço parte da comissão dos seus 125 anos, então a ideia é pensar o eixo, justamente clima e saúde é um dos eixos centrais dessa comemoração de 125 anos, então com certeza vai haver. No âmbito da Casa de Oswaldo Cruz, há como, por exemplo, aquele lançamento de uma temporada do Parques do Brasil e em especial na região ali dos Yanomami, que nós vamos estar lançando, mas isso são questões, são pontuais. O que eu acho que valeria a gente pensar, e um pouco na linha que a Aline colocou, é pensar, talvez de uma forma mais aqui, inclusive aproveitando esse espaço que nós temos aqui, de pensar algo mais fortemente, no sentido de colocar e de afirmar ainda mais a cultura, em especial o patrimônio cultural, né, o patrimônio, né, como um vetor, né, para o desenvolvimento, porque a gente até entende, até eu tenho muito crítica daquilo que a gente entende, hoje tem falado muito sobre questão de desenvolvimento, não é crescimento, mas o que importa é, né, no enfrentamento e na mitigação em relação às mudanças climáticas. É uma questão ainda aproveitando aquelas tirinhas do Laerte, porque eu compartilho um pouco, assim, várias experiências assim, que a gente tem visto, dá um certo desânimo, nós estamos correndo atrás, né? E eu acho que é importante marcar presença e fortemente, de uma forma organizada, em todos os espaços. E a COP 30 em Belém, ela é um
ponto que a gente não pode deixar de passar em branco, porque é um evento não só no Brasil, é na América Latina, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui para nossa região, tá? Muito obrigado, Marcos. Cláudia, quer compartilhar as suas É ideias? só, isso, só colocar essa importância, né? Assim, o Centro Lúcio Costa tem essa questão da formação, então é exatamente onde a gente tem atuado e pode atuar mais fortemente nessa mobilização em torno de temas específicos, e acho que vai estar certamente sendo pautado pelo governo brasileiro e pelas suas instituições de preservação, seja, né, a partir do patrimônio cultural ou né, da questão da biodiversidade. Nós estamos, né, trabalhando com vistas a uma parceria mais formal com o ICMBio, principalmente por meio da sua coordenação de formação para a biodiversidade, que é a CADEBio, mas, além disso, o que tem sido pautado, e acho que a Aline já colocou, o projeto das mudanças climáticas, que fica dentro do Departamento de Articulação, Fomento e Educação, tem sido proposto de forma transversal a todo o IFAM, né, deixando de ser uma questão de um departamento, mas atravessando desde o planejamento de recursos, distribuição de agentes públicos dentro do IFAM, mas também engajando todos, né, e há uma leitura de território a partir dessas questões, né, não só nas cidades que a gente percebeu que estavam sendo muito atingidas pelas mudanças climáticas, mas pensar isso a longo prazo exatamente o que já foi dito, inclusive, na mesa anterior, né, dos sentidos tradicionais, ancestrais, de pensar resiliência e resistência e respostas à mudança climática, né? Muito E obrigado, coloco Cláudia. o Centro Lúcio Costa à disposição dessas discussões também. Estão todos convidados a vir dar aulas aqui conosco. Vamos organizar seminários para vocês virem. Perfecto. Muito obrigado. Margarita, justamente le habíamos pedido a los disertantes que compartieran alguna idea o alguna acción que estaban pensando realizar el próximo año, teniendo en cuenta que en Brasil se va a realizar la COP30. Si quieres compartirnos alguna actividad que estén ya organizando desde ADIMRA en ese sentido. Desde el lado desde Adimbra, de los museos todavía no. Me parece que nos falta a nosotros, la gente de los museos, una concientización de esta realidad que es tan terrible. Yo vengo de dar un curso en África y en donde estas grandes ciudades, estas moles, no estamos hablando de los pueblos primitivos o de los pueblos originarios, sino de esta sociedad alrededor de las grandes urbes con un analfabetismo muy grande, sin acceso a la educación, en donde son los más afectados por este cambio climático, en donde la vulnerabilidad de estas grandes poblaciones alrededor de las urbes, las condiciones en las que se encuentran, sin agua potable, sin trabajo, y bueno, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo como sociedad que no estamos viendo toda esta realidad que nos rodea? Y creo que desde la gente, de los que somos de educación y que trabajamos en museos, tenemos que tomar conciencia de una realidad y de un grupo de gente que no se siente representada en el mundo que nosotros llamamos de la cultura a nivel urbano. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Margarita. Sin dudas, el próximo año ya lo vamos a estar anunciando en la clausura de este evento, pero estamos ya organizando algunas actividades y por supuesto los vamos a invitar para que puedan participar. Les agradecemos por haber participado de esta mesa redonda. Gracias, Margarita Larrañé. Muito obrigado, Aline Carvalho, Marcos José Piñeiro, Cláudia Baeta Leal, por participar de este espacio. En instantes comenzará la próxima sesión de ponencias.